Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna, a mais uma aula de hebraico bíblico aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os adjetivos dentro da língua hebraica. Nós falamos um pouco na aula passada sobre os substantivos e é bem importante você ter entendido os conceitos, as aplicações dos substantivos, porque muitas coisas dos substantivos são iguais quando nós falamos sobre os adjetivos. A primeira coisa que nós precisamos nos ater é que os adjetivos são aquela classe que se referem aos substantivos. Como assim? O objetivo principal dos adjetivos vai ser descrever ou limitar um substantivo. Aí, quanto a isso, ele pode atribuir algo ao substantivo, atribuir uma qualidade, ou trazer o que nós chamamos de predicativo, sendo esse predicativo do sujeito ou do objeto. Observem que esse quadro que já está aí na tela para vocês, ele é muito parecido, quando eu falo sobre terminações, ao quadro de substantivo. Por quê? Quando nós falamos sobre os adjetivos, o masculino singular dos adjetivos vai ser usado simplesmente a raiz, é a palavra na sua raiz, sem sufixo, sem fixo, sem nenhuma alteração ou terminação. O exemplo clássico que dá aí para vocês é a famosa palavra tov, tov, que significa bom. Se você observar logo ao lado, tem um masculino plural. O masculino plural utiliza também a raiz, mas tem aí uma pequena alteração. Observem que na consoante beit, a última consoante dessa raiz tov, aparece um hirik. E além disso, nós temos aquela clássica terminação que também apareceu no substantivo, que é a terminação em um yud, mas um mem final. Então, a caracterização do masculino plural nos adjetivos é pela terminação im. Olhem agora ao lado o feminino singular. Da mesma forma que o feminino singular dos substantivos possuía um kametz embaixo da última consoante da raiz e um re no final, um re vocálico, ocorre agora nos adjetivos. Observem esse adjetivo, que agora é o mesmo adjetivo que nós utilizamos a palavra para falar a palavra bom lá no masculino singular, agora é a palavra boa no feminino singular. Qual seria, professor, a transliteração ou a sonorização dessa palavra? A sonorização dessa palavra é a sonorização tová, tová, que é a palavra boa. Então nós temos tov para bom e tová para boa. Se vocês observarem, temos um kametz embaixo dessa última consoante da raiz e temos um re da mesma forma que ocorreu no substantivo. Por isso que nós falamos que caracteriza-se pela terminação AH, o feminino singular. Olhem o feminino plural logo ao lado. O feminino plural, nós vamos ter na tradução para o português a palavra boas. E da mesma forma que teve um acréscimo na terminação lá no feminino plural do substantivo, vai ocorrer esse acréscimo no feminino plural do adjetivo. Nesse caso vai ser a terminação ot. Essa terminação ot ou ot é a terminação do rolen vav junto o tav, assim como foi no caso do substantivo. Além disso, existe uma outra relação importante dos adjetivos, que é esse quadro que aparece aí para vocês, que é no que diz respeito à função. Quanto à função, nós vamos fazer uma diferenciação dos adjetivos que serve para descrever ou limitar ou limitar um substantivo ao qual o adjetivo está qualificando, que vai ser em atributivo, e aí tem um quadro do atributivo para vocês, aparecendo aí na tela, ou predicativo. E aí tem uma observação importante. Qual a diferença entre o atributivo e o predicativo? Parece um pouco complexo, até mesmo no português, entendermos essa relação. Muitos passam por anos e anos de estudo aí no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes até na faculdade, e não conseguem entender. Eu vou trazer uma diferenciação simples, não que seja tão simplista a explicação sobre ambos, mas que é a seguinte: o atributivo ele vai ter uma relação sempre mais direta com o substantivo. Já o predicativo, a relação ela vai ser mediada pelo processo verbal. Como assim? Aí eu vou explicar.
Observem primeiro os exemplos, depois eu vou para cada um dos tópicos da explicação do atributivo e do predicativo. Se você observar primeiro o exemplo, os dois exemplos que falam sobre atributivo, aí nós vamos nos preocupar com o português. Tem escrito assim, um bom povo, que é no caso sem o artigo ou com artigo indefinido, que é a ausência do artigo já mostra que o substantivo ele está indefinido, ou o adjetivo está indefinido. E embaixo nós temos o bom povo, que é porque tem o re, que é o re de artigo que nós aprendemos na aula sobre o re como artigo. Já no caso do predicativo, o quadro ao lado, o exemplo, só a parte em português, nós temos um povo é bom, que é a parte do indefinido, e no artigo definido nós temos o povo é bom. Observem que tem um verbo de ligação, o verbo é, que está dando um predicado para esse sujeito, tá afirmando, tá trazendo uma condição. Porém, essa condição ela é mediada pelo processo verbal, nesse caso, mediada pelo verbo de ligação, que é o verbo ser ou estar. O povo é bom. Já no caso do atributivo, não. Percebam que há uma ligação entre o povo e entre o adjetivo bom. Por isso que nós temos, no caso do artigo indefinido, um bom povo, e no caso do artigo definido, o bom povo. Tanto o adjetivo quanto o substantivo estão numa relação direta. Então essa é a principal diferença entre atributivo e predicativo. Agora vamos para entender como que eu faço para identificar quando é atributivo e quando é predicativo. O atributivo ele vai vir sempre depois do substantivo, por mais que na tradução eu vou traduzir puxando o adjetivo para frente. Mas no caso do grego, no caso do hebraico, você vai observar que primeiro aparece o substantivo, que é o substantivo relacionado a povo, que seria aí o e depois é que aparece o tov, falando do primeiro exemplo, que é com o artigo indefinido, a ausência do artigo. Da mesma forma acontece no segundo exemplo, que é já com o artigo. Primeiro aparece aí o artigo, né, antes do e depois vai aparecer o tov, o artigo, e depois o tov. E outra característica é que sempre que o substantivo tiver artigo, o adjetivo também terá. Eu vou fazer até a marcação aí, um pontinho vermelho para vocês observarem, que tanto o substantivo que vem primeiro, assim como o adjetivo que vem depois, possuem artigo, eles concordam quanto ao artigo que vai aparecer. É por isso que nós falamos que o atributivo ele é qualificativo ou adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque ele está junto do nome, ele está junto do substantivo, ele não vai ser separado do substantivo. É uma relação, como eu disse, direta. Agora observe nas características do predicativo. Como eu disse, no predicativo vai ser uma relação mediada pelo processo verbal, então algumas questões diferentes aí. Como, por exemplo, ele vai vir antes do substantivo, então observem que o tov aparece antes, o adjetivo aparece antes do no caso do exemplo do artigo indefinido, e da mesma forma o tov aparece antes do exemplo que possui um artigo definido, que vai ser o re como artigo. Porém, tem uma diferença. O adjetivo não vai levar artigo, nem quando o substantivo tiver, que é esse segundo exemplo de baixo, que o substantivo com artigo definido. E além disso, nós falamos que esse predicativo, esse adjetivo, ele é um adjetivo completivo na língua hebraica, que no caso do português vai equivaler ao nosso predicativo. Existe o verbo de ligação, como vocês podem ver na tradução aí no português, que é o verbo do ser ou estar, e essa é a principal característica do predicativo. Às vezes vai aparecer, ao invés de verbo de ligação, uma vírgula, mas muitas vezes há uma separação entre adjetivo e entre o substantivo. Essa é a diferença do predicativo para o atributivo. Não existem muitos adjetivos no hebraico, mas se você conseguir entender esses dois quadros que eu mostrei para vocês, tanto na relação masculino singular, masculino plural, feminino singular e feminino plural, e a função,
você vai conseguir desenvolver bem na língua hebraica. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os adjetivos dentro da língua hebraica. Veja essa aula, reveja essa aula e aguardo vocês na próxima aula.